Bom, mais uma vez, bom dia a todos. São 11 horas e 5 minutos e, então, dando continuidade ao ciclo de webconferências promovido pela Gerência de Ensino e Pesquisa aqui do Hospital Universitário, o professor Alberto Antunes, da UFAL e EGSER, via a nossa unidade de telesaúde. Nós damos continuidade a esse ciclo de webconferências, onde no mês de abril nós teremos 5 webconferências que vai tratar de assuntos diversos, onde a gente tem a primeira webconferência a ser ministrada pelo professor Marcelo Dantas Aguiar, que vai tratar sobre a saúde mental, o autismo no contexto educacional. O professor Marcelo, ele é um especialista na área e tem atuado já há vários anos junto a crianças com deficiência, e tem um trabalho muito, mas muito rico na Secretaria Municipal de Educação de Jundiaí, em São Paulo, onde ele consegue levar para o contexto educacional todas essas questões que ele vai estar abordando aqui na fala dele. Então, num primeiro momento, eu queria falar da satisfação que a gente tem de receber o professor Marcelo e agradecer por ele ter aceito o convite. Na sequência das nossas webconferências, esse mês nós teremos também uma webconferência sobre tabagismo, sobre biblioterapia no ambiente hospitalar, sobre o programa Mais Médicos e os problemas de linguagem e terminologia, e também sobre a saúde da população quilombola. Então, temos um mês que vai ser aí recheado com uma programação bem interessante que possam prestigiar. Mais uma vez, eu peço que, por gentileza, o nome completo de vocês e o e-mail de vocês que estão assistindo a webconferência, o nome completo e o e-mail, para que nós possamos emitir os certificados. Além disso, também, de que localidade vocês aqui de Maceió, algum outro, ou se algum consiga ter controle aí de participação. Então, desde já agradeço imensamente a todos e agradeço ao professor Marcelo por estar ministrando essa webconferência. Nesse momento eu vou desabilitar a minha câmera e passo a palavra para o professor Marcelo. Muito obrigada. Bom dia a todos, não sei se estão me ouvindo.
Prazer estar com vocês essa manhã. Quero agradecer à professora Rosa pelo convite e poder estar contribuindo com essa disseminação de informação. E hoje nós estamos tratando de um assunto que está muito em voga nos nossos dias atuais. E no Brasil, na verdade, é por bem pouco tempo que isso está acontecendo. Encontramos esse tipo de movimento com mais frequência na Europa e nos Estados Unidos. E no Brasil, nós deixamos de engatinhar e estamos andando. Né? E a questão do tratamento com dignidade da pessoa com deficiência. E hoje nós vamos estar falando sobre o autismo. O que vem a ser. Né? De qual transtorno estamos falando? O entendimento da condição neurológica da síndrome é fundamental para que a gente possa entender o que vem a ser o transtorno do espectro autismo. Ele é considerado um transtorno do desenvolvimento de causas neurológicas e as características básicas dessas crises, desse transtorno é nada mais nada menos que anomalias. E para a gente estar mais ou menos situado no que vem a ser a palavra na sua verdade, o termo autismo vem do grego, significa autos, próprio de si mesmo. Então a pessoa, de falar que a pessoa com autismo ela vive num mundo só mente dela. Mas esse quadro está mudando. Graças aos novos avanços tecnológicos na área da neurociência, né, que descobriram avanços fantásticos do nosso cérebro, que existe uma plasticidade monstruosa. Ele está classificado no manual de transtornos mentais, no CID-10, e na classificação geral, F84, que aí vai dar a caracterização de autismo infantil. Né? O transtorno autista, ele faz parte de um grupo de outras situações que existem dentro da pessoa com a deficiência. Né? Ele vai ter o transtorno do desenvolvimento, denominados transtornos globais do desenvolvimento, segundo Silva, e caracterizado primeiramente, pelo Dr. Leo Kanner, que ele é quem, né, na década de 43, na década de 40, ele fez essa primeira classificação, seguido de depois o professor Hans Asperger deu ao autismo uma outra classificação, tanto que nessa classificação hoje a nomenclatura de uma das de pessoas que tem um transtorno do espectro caracterizado com Asperger, então o sobrenome dele foi dado a esse tipo de transtorno, também é um tipo de transtornos. Pode ser dividido em 3 tipos: síndrome de Asperger, autismo clássico, autismo do tipo regressivo. Vamos lá então. É um caso que a epidemiologia dele vai se dar em mais homens do que mulheres. A gente tem um quadro relevante. De cada 60 indivíduos
indivíduos, uma população aí, ela vem em 2/3 na área masculina, na questão do espectro. A idade, ela se manifestar antes dos 3 anos, e isso daí é muito fácil de detectar. A mãe que tem uma aproximação maior com a criança, ela é quem vai dar ao médico pediatra esse sinal. A questão da interação mãe e bebê, ela é quem vai observar que a criança não está respondendo aos estímulos de afeto, aos estímulos sensoriais. E, então, esse é um dos quadros que é bom, é um dos primeiros quadros que se manifesta. Porém, o diagnóstico ele não é fechado automaticamente. Eles são caracterizados por uma equipe de médicos, dos quais eles vão poder dar esse diagnóstico. Como havia dito, a prevalência ela vai ser bem maior no âmbito no sexo masculino, né? E a parte maior na área masculina. Existe uma taxa, quando a gente fala em autismo, nós podemos nos reportar à Alemanha e aos Estados Unidos na questão de tecnologia, no sentido de pesquisa propriamente dita, que trabalha em cima de situações que envolvem o espectro, tanto na área da medicina quanto na área da educação. Nós encontramos aí nos Estados Unidos uma gama monstruosa em relação à educação dessas pessoas e a inserção deles no âmbito social, que é o nosso a nossa maior dificuldade é justamente essa, colocá-los para que eles possam ter uma vida normal como a de qualquer outra pessoa, independentemente da sua deficiência. No Brasil, atinge mais de 500 mil pessoas, isso de acordo com o censo da Associação Brasileira de Psicopedagogia, que também psicopedagogia é um campo da ciência, das ciências educacionais, que vai estar também tratando dessas pessoas nas suas condições cognitivas. A questão da sexualidade deles é meio difícil, por mais que, justamente por conta do fato deles terem dificuldade ao toque, e esse toque faz com que eles ficam treinados e, ao depender de alguns estágios, crises, por conta de você tocar neles, ou até mesmo de chegar e conversar. É bem caracterizado dessa forma. E existe também a questão deles na hora de descobrir a sua sexualidade, né? Como havia comentado anteriormente, o espectro autista, o transtorno do espectro autista, ele vai estar características básicas dele, como havia comentado, são as normalidades que passam pelas fases qualitativas, quantitativas, que afetam de formas mais evidentes em áreas de interação social,
de comunicação e comportamento, né, o que a gente chama de tríade, esse termo para poder caracterizar as dificuldades que essas pessoas apresentam ao longo da sua vida. Então, a comunicação é o caso da fala, que para eles, onde a gente até observa aquela questão antiga de que eles vivem no mundo dele, né? A habilidade social, a questão do toque, da permissão de estar ao lado de outra pessoa, a permissão de ouvir certos barulhos, como o som de uma buzina, alguém falar dentro de um shopping, né? E a questão comportamental, que vai envolver repetitivos e interesses restritos, né? Então, eles vão ter algo restrito na questão do seu comportamento, interesse em rodas de carro, interesses em conchas, classificar e dizer quais são e quantas existem. Essa é uma das características que eles vão estar desenvolvendo aí ao longo da sua vida. Na questão dos fatores biológicos, os cientistas eles estão desenvolvendo o mapeamento, desenvolveram já o mapeamento do cérebro extremamente minucioso nessa questão, para ver como é que vai funcionar, como é que funciona o cérebro de uma pessoa com espectro do autismo. E aí eles detectaram o seguinte: a diferença do cérebro da pessoa que não apresentam uma pessoa normal e uma pessoa que apresenta o espectro. A gente pode observar ali no campo superior a iniciação, que é justamente do cérebro, que é dividido, a parte direita e a parte esquerda do cérebro, onde que vai estar comentando a fala, onde vai estar onde é trabalhado, onde a pessoa pensa a questão das interações sociais, né? Isso na questão do autista, ele já é prejudicada. Não vai haver essa interação pura do cérebro não autista, essa dificuldade do autista, a falta de um espaço que existe em pessoa sem a deficiência. A questão dos fatores biológicos, os americanos junto com equipes a genética estão definindo efetivamente, já definiram praticamente toda a genética que envolve as ações da pessoa com o espectro do autismo, né? Identificam variante genética envolvida no risco de manifestações da desordem em regiões do cérebro ligadas à linguagem e ao comportamento social, o que vai acarretar a sua situação antissocial com as outras pessoas. Esse estudo foi feito pelo Dr. Hakon, ele é um expert na área e extremamente renomado na área da neurociência no momento. O cérebro humano, na questão ainda dos fatores biológicos, para a gente ter mais ou menos uma noção como é que vai estar funcionando aí a questão do cérebro
para o desenvolvimento dessas ações que a gente comentou anteriormente sobre questões sociais, questões de linguagem e de comunicação. Encontramos aí o lobo frontal do cérebro, que faz a diferenciação em cada lugarzinho, minuciosamente ele específico em cada área, que desenvolve as características do nosso andar, do nosso falar, do nosso modo de pensar, agir entre os pares. Quando nós vimos a figura do cérebro, deixa eu voltar aqui para que vocês possam ver, que é mais específica, essa figura aqui, do cérebro não autista, ao cérebro autista e o cérebro não autista. A gente pode perceber essa diferenciação do cérebro. Transpondo essa figura para esta figura aqui, dos lados da mente, né, e podemos observar que o que mais afeta na pessoa vai estar responsável do lado do hemisfério direito do cérebro, que vai estar entre 60% e 70% dos autistas tem a deficiência deste lado, que é a falta de massa no cérebro que a gente viu anteriormente. É onde, nesses espaços, que vai estar localizadas as habilidades socioafetivas, de interação social, habilidades emocionais, que são vidas ao longo do desenvolvimento cognitivo das pessoas, de um modo geral. Os fatores psicossociais, nele a gente vai encontrar a reação exagerada ao toque. Mas vocês já podem ter observar, mas eu conheço uma amiga que tem um filho com autismo e ele deixa a gente tocar, ele deixa a gente falar próximo a ele sem que ele tenha alguma crise. Realmente existe isso, porém existem alguns casos que trazem uma repulsa muito grande ao som, ao toque, né? E, inclusive, por mais que é uma coisa extremamente, nós que somos seres humanos dotados de sentimentos ao cubo, faz com que, principalmente a mãe que tem um filho com espectro autista, seja mais a mãe e pai, né? Eu falo a mãe no sentido de que ela é mais próxima à questão do falar, quando o bebê nasce, está na barriga, ainda em fase de desenvolvimento, como no útero, a mãe conversa com o bebê, e existe essa relação mãe e bebê muito forte. Isso para ela é extremamente grande e triste ao mesmo tempo pelo fato dela não conseguir externar e fazer com que o filho dela com autismo venha sentir a grandiosidade que ela tem em relação ao amor dele. Então, assim, é como se existisse uma barreira na frente das pessoas que dificultam aí as suas relações sociais. E isso automaticamente ela é estendida ao meio social, de convívio entre outras pessoas. Por isso que muitas das vezes existem crianças com autismo que ficam dentro de casas, das suas casas, os pais por vergonha, que na verdade isso é fato, uma pessoa que tem dentro da sua casa uma pessoa com deficiência, ela está em estado de luto. E para o tratamento da pessoa com deficiência, primeiramente temos que tratar a família, fazer com que a família perceba e sinta que aquele ser, ele
têm necessidades especiais, das quais dependem inteiramente de nós, e o tratamento inicial é justamente com a família para tirar ela desse luto, para segundo momento a gente trabalhar a pessoa com deficiência, para que ele possa sair na rua tranquilamente, independentemente da sua condição de autista. Fatores psicossociais ainda, a questão da família. Nós vamos encontrar em alguns artistas com seus filhos. E tem a síndrome, né? E notem o olhar deles, né? Eles não um olhar fixo, então assim, a pessoa com autismo jamais vai olhar dentro dos olhos de uma outra pessoa, por mais que ele esteja inserido perfeitamente no meio social, ele não vai ter o contato olho a olho, ele sempre vai estar focado em algum canto de onde que ele estiver. Quando a gente fala nos fatores psicossociais que englobam o tratamento, e aí a gente fala da questão da educação, do tratamento farmacológico, do tratamento psicomotor, que vai desenvolver esses aspectos aqui. Existem algumas opções de tratamento na área da farmacologia. É um caso muito complicado, porque a questão da medicação ela é extremamente fundamental, mas assim, infelizmente é difícil acertar automaticamente a medicação. Então, o neuropediatra, ele receita determinado remédio, primeiramente com uma dosagem menor, e aos poucos ele vai fazendo com que, observando e as reações que são adversas a esses medicamentos. Aí eu vou estar passando aqui. Os medicamentos que envolvem a serotonina, que são usados por eles. Vamos encontrar o grupo 2 de inibidores e recaptação de serotonina, que é o controle que eles vão ter. E vamos ter aqui os atípicos, neurolépticos, que vão estar trabalhando aí na questão de que, dependendo do grau do autismo, desenvolver aí. Os mais utilizados é a risperidona, a sertralina, são os mais utilizados pelos neuropediatras na questão do tratamento da pessoa com autista. As curiosidades que envolvem essa situação. 2 de abril, amanhã é o Dia Mundial da Síndrome do Autismo. Então, assim, o mundo inteiro estará voltado a isso. Então, é uma situação em que algumas pessoas vão parar e vão estar refletindo isso. A mídia, algumas situações na mídia irão aparecer. Quando eu comentei na questão anterior, eu vou voltar aqui um slide para mostrar aqui a vocês, antes das curiosidades, da questão da farmacologia, no âmbito da educação, que a atuação hoje, as crianças com deficiências, elas têm direito a sala, a estar presente regular de ensino, seja ela da educação básica ao ensino superior, e dependendo
dependendo da sua condição. Existem leis que amparam no sentido de promover a educação contínua e de qualidade às crianças e esses adolescentes que têm condições de seguir adiante na questão da área da educação. Na questão da educação, existem algumas situações que têm que ser observadas, né? Ele tem que ter, em determinada situação, um atendimento individualizado, em contraturno. O governo federal ele desenvolveu um programa que é o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, com a sigla AEE. Esse atendimento ele é disponibilizado às redes públicas de ensino e é oferecida em contraturno como uma situação solitária. Então, a criança, se ela estuda no período da manhã, no período da tarde, ela tem que ser atendida com atendimento individualizado na sala de AE. Não é uma escola, o AE não é uma escola especial, tanto que o atendimento educacional especializado, ele tem que existir, ele existe dentro de uma escola normal. E é feito aí o atendimento individualizado dessas pessoas, na sua especificidade. Né? Ou seja, é traçado um plano de desenvolvimento onde são observadas a questão cognitiva, social e motriz. E, diante disso, é feito esse PI, o Plano de Desenvolvimento Individual, que é trabalhado com ele dentro da sala e, consequentemente, ampara o professor na sala de aula regular, né? Com um currículo adaptado. Dependendo da situação, se a pessoa com autismo tiver na sua comunicação, existem pranchas de comunicação, das quais estará apto a um ensino estruturado, um ensino onde que tenha para eles, que é o que ter, por eles estarem em desordem, eles precisam ter. Então, onde tem começo, tem fim, meio e fim, para que ele faça com que tenha o seu ensino garantido. Práticas adequadas ao seu desenvolvimento, ou seja, não precisa especificamente eles estarem sendo diferenciado do grupo. Ele pode ser trabalhado em qualquer área do conhecimento das ciências, situações vendo o que está sendo envolvido com os outros dentro de sala de aula, porém, para ele pode ser direcionado de um outro foco. Então, para isso, existe a necessidade do professor observar essas situações, né? A especificidade do aluno. Isso entra um pouquinho em situações da educação que nós chamamos de relação professor-aluno, né? Ele tem que ter contato com os seus pares, para que justamente essas questões sociais, que é a dificuldade maior deles, para que haja o engajamento deles. Atividades físicas é fundamental, por conta da motricidade deles estarem com alguma desordem, né? A motricidade fina ou a motricidade grossa, na questão também do âmbito espacial, lateralidade, isso também vai influenciar a pessoa com o lado motriz dele, isso tem que ser trabalhado.
O desenvolvimento maior também, se ele tiver, a pessoa com autismo, ele tem que estar sendo assistido pelo neuropediatra, um médico, né, por professores que estejam capacitados e que, se não estejam capacitados, que pelo menos saibam o que é a síndrome e que observe a situação que a criança encontre e procure meios pedagógicos para poder desenvolver atividades para ele. É necessário um fonoaudiólogo. Esse fonoaudiólogo ele vai estar desenvolvendo situações onde envolve ele é terapeuta ocupacional e um psicomotricista no sentido o problema. A terapia motora dessa vai necessitar sim desse tempo. No âmbito educacional, psicopedagogo, do qual ele observar e vai trabalhar clínicos, aspectos educacionais para o desenvolvimento cognitivo dele, e um neuropsicólogo. Não basta ser apenas o psicólogo, ele tem que ter uma neurociência para poder desenvolver as habilidades que existem nessas crianças. Então, deixa eu mudar isso. Exato. Opa. Desordens, né? Eu vou começar aqui com essa lei, e isso no âmbito educacional, ela é a mais recente na questão da lei dos que regula a pessoa com consciência, que é a lei de 1700, a lei Berenice, que é a mãe autista, ela conseguiu fazer com que essa fosse sancionada. A lei de proteção à pessoa com autismo, onde direito a ela frequentar a sala de aula, e dependendo dos casos, dá o direito a ela também a um professor orientador. Então, assim, em comum acordo, seja ele em qual segmento da educação, ele vai estar em comum acordo com o professor da sala, da disciplina que essa pessoa vai ter, e aí ele vai, de forma pedagógica, adaptar a linguagem da disciplina para a pessoa com o espectro do autismo. Então, essa lei vai estar parando ele no sentido de um professor para que ele possa frequentar a sala de aula normal. A qualidade de vida, né? Aqui mostra uma figura onde tem um interesse por carros, que é muito grande. Alguns sinais da desordem que vai estar afetando a pessoa. Pode não gostar de lavar os cabelos, então assim, a questão desde higiene, de tomar o banho, isso é fundamental, a gente está ensinando. Como se pega no sabonete, como se pega o shampoo, como põe shampoo na mão, como põe shampoo na cabeça. É dessa forma que a gente trabalha com eles. A questão de tapar os ouvidos devido ao som excessivo. Pode ser sensível a texturas, então determinada comida ele não vai comer, textura. Pode ser sensível às luzes, ações de pessoas, um toque, de estar apagando as luzes quando estiver em algum espaço. Pode apresentar pouco ou nenhuma reação aos estímulos, na questão do quente e frio.
dificuldades com a coordenação motora, eu já havia falado, risco maior em tropeçar, em bater as questões de controle espacial, vai haver problema. Alguns filmes que falam sobre autismo, o mais recente, assim, são Código, que eu penso que esse que vocês já devem ter assistido, e o Rayman, eu acho que esses dois são os mais próximos. Peço que vocês, tendo uma oportunidade, peguem e vejam a questão. Quando a gente fala também autismo, é um tipo de desordem que, na verdade, está caracterizado, na verdade, nem é desordem, ela está caracterizado que a pessoa tem o autismo, porém está classificado no Asperger. A pessoa que tem o Asperger, que é um tipo de autismo, da classificação, ele é extremamente inteligente. As habilidades mentais fantásticas. Tem um caso aqui, na cidade de Pirassununga, que é onde a gente desenvolve um trabalho em relação a isso, na APAE de Pirassununga, coordenado pela professora mestre Maria Elisa. Jonathan, ele é um menino que, o que vocês quiserem saber sobre a filosofia e a política e a religião, ele responde para você desde os clássicos aos modernos e consegue fazer uma relação entre eles ao longo do tempo. Então, assim, o Jonathan, ele é incógnita, entre aspas, sentido dessas habilidades fantásticas que ele tem nessas áreas humanas, porém existem algumas outras deficiências em outras disciplinas. Então, assim, a questão do escrever para ele é curioso, mas a oralidade dele de falar sobre a filosofia do século XVI e compará-la com a do século XXI é fundamental, é fantástica. E dá essa correlação de situação política, econômica e social de acordo com o tempo. Então, assim, o Asperger vai estar nessa situação. Pessoas que têm autismo, que tiveram autismo, algumas das pessoas que hoje são celebridades no nosso convívio, Leonardo da Vinci, Van Gogh, entre outros aí. Na atualidade, o Messi, não é à toa que ele tem a habilidade de jogar, que é fantástica. Não vamos nem comentar sobre isso, né? A nossa seleção. Vamos mais à frente. Quando eu falo a sessão pipoca, é o convite justamente para que vocês tenham um olhar diferente da pessoa com autismo. Não só a pessoa com autismo. Um olhar para a pessoa com deficiência. Não é um olhar de dó que nós temos que ter. É um olhar de que essa pessoa ela tem que ser inserida, tem que estar inserida no âmbito social. Ela tem que estar ocupar posições que uma pessoa normal possa vir a ter. Claro, cada um na sua especificidade, que isso é fundamental. E nós temos diversas caracterizações de casos que a gente acompanha, que é o caso de uma das pacientes que passam no núcleo de atendimento, no núcleo de apoio à aprendizagem, onde eu trabalho. Tem 26 anos,
é formado na área veterinária, é um excelente cirurgião de animais de porte, e tanto que ele auxilia um dos professores da universidade, e a gente fica monitorando esse rapaz na sua questão pedagógica, né? Então, o amparato que a gente tem que dar pedagogicamente dentro da universidade, para que ele possa exercer ativamente como veterinário, e, enfim. O autismo é uma forma diferente de viver, e o dia que você, deixar para vocês essa mensagem do Fábio, já estamos nos horários, não quero me entender, o dia que você quiser que o outro seja perfeito, você já esqueceu todas as regras do amor. O amor nasce das imperfeições. Desculpa eu emocionar dessa forma, mas trabalhar com as pessoas que apresentam uma deficiência é extremamente gratificante. Como ser humano, e fazer com que a gente possa contribuir de qualquer maneira para que essa pessoa tenha condições humanas de sobreviver. Principalmente se ela for de situação de rendas baixas, como a gente observa em grande número, é um grande prazer fazer com que essa pessoa, mesmo ela não tendo consciência disso, ela possa saber que ela está sendo amparada por uma outra pessoa. Ela possa sentir que isso eu sinto por uma pessoa passar por situações de uma pessoa normal. Eu deixo aí o meu muito obrigado por essa oportunidade. E a comunidade, que a sociedade civil tem exercido o papel de colher filhas e profissionais por meio de governamentais. Em vários como esse nós no momento há essa comunicação para ajudar essas pessoas. Já existe e cresce no nosso base de atendimento e suporte aos familiares, né? Dentro do âmbito escolar, quanto também nessas ONGs. E aí eu passo agora a palavra para a professora Rosa, o meu agradecimento. Professora Rosa.
Professor Marcelo? Oi, estou ouvindo. Nós tivemos aqui uma pequena queda de conexão. Acho que eu fiquei fora do ar uns 3 minutos, então eu não consegui visualizar se o término da sua fala. Houve o fechamento, correto? Isso. Foi as minhas considerações finais. Perfeito. Eu perdi de ver. Houve uma falha aqui na nossa rede. Então, professor Marcelo, eu gostaria de agradecer a sua palestra e verificar se existe alguém que está assistindo e deseja manifestar, fazer alguma pergunta. Se assim não tiver, a pergunta pode ser feita via o bate-papo, que está aí à nossa direita aí da tela. Então, vamos aguardar se tem alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta, eu vou te falar. Ou se a pessoa pode apenas Pronto, eu estou com um aluno aqui a fazer uma pergunta. Eu vou passar para ele perguntar. Ok? Professor, você está me ouvindo? Algumas falhas. Nós tendo falha de comunicação. Veja só, eu vou passar para um aluno para ele. Oi. Estou ouvindo. Eu vou passar para um aluno para ele fazer uma pergunta, ok? Ok. Professor, aluno do curso de economia, Estou ouvindo. Com relação a essa questão do contato visual. Isso é uma característica apenas das pessoas que têm a síndrome do autismo, ou isso também, ou também uma pessoa pode desenvolver isso tendo apenas só a síndrome de Asperger? Eu acho que se fala. Posso responder? Bom, é o seguinte, realmente é uma característica das pessoas com síndrome do espectro não haver um contato visual com as outras pessoas. Pode, realmente, uma outra pessoa ter essa questão de não ter o contato visual com a outra. Porém, precisa ser investigado para ver se realmente existe se a pessoa tem autismo, né? Então, assim, caracteristicamente, a questão do contato visual, a gente pode observar também a questão do jeito de parar, do jeito de mexer com as mãos, né? Que é o que a gente chama de flaps. Então, a pessoa com autismo, ela vai desencadear essa questão. Observando essas situações, aí sim, é parte deles justamente ter esse contato visual com a outra pessoa. Mais alguma pergunta? Respondi o que queria? Ok, tranquilo. Então a gente agradece imensamente a participação
nosso ciclo de conferências e certamente teremos novas oportunidades para trabalhar questões como essa bem próximo. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar contribuindo para o desenvolvimento de todos e, assim, falar um pouco dessas pessoas que são fantásticas, assim, fazer com que também vocês se sensibilizem e possam, cada um na sua área, ter um olhar diferente para essas pessoas. Muito obrigado. Obrigado a toda a equipe de tecnologia que fez com que isso acontecesse. Ok, muito a todos. A gente vai encerrar a nossa webconferência. Bom dia, mais uma vez, professor. Obrigada. Obrigado a você. Tchau.